nesta condição, como sendo solidárias. E aí, ou esta situação induz ou leva à conclusão de que, tendo várias pessoas como credores ou várias pessoas como devedores, né, existindo pluralidade, por exemplo, se eles se declaram, os credores se declaram solidários, então é como se eu tivesse um credor só. Tanto faz eu tratar com A, tratar com B, ou tratar com C, digamos, é como se eu estivesse tratando com os três em conjunto, ou seja, há uma representação intrínseca entre eles. O A representa o B, que por sua vez representa o A representa o C, que também representa o A, e o B representa o A e representa o C, digamos, nós temos aí uma representação recíproca entre as pessoas que integram a relação jurídica, quer na condição de credores, quer na condição de devedores. Pois bem, não é? Então, nós temos, quando na condição de credores nós temos duas ou mais pessoas e elas se declaram nesta condição de serem solidárias, de poderem ser observadas como se fosse um ser só, e o objeto interessa a elas igualmente, não é? Então, o que acontece efetivamente? Nós temos, nesse caso, uma solidariedade ativa. E na condição de devedor, vamos usar só como exemplo agora, tem uma pessoa só. Então, ele é uma individualidade enquanto devedor, mas no polo ativo, na condição de credores, eu tenho 3 pessoas, por exemplo, que se declararam solidárias, né? E aqui é preciso que nós nos lembremos que não há essa automaticidade no que diz respeito a ter várias pessoas como credores, e por esta razão elas já são solidárias, né? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, então, esse trato, esse ajuste depende da vontade, né? Depende da manifestação de vontade. E acontece que todas as vezes que nós mencionamos isto, alguém fica com a palavra solidariedade na cabeça, e todas as vezes que ela quer descobrir se numa relação jurídica obrigacional existe solidariedade, ela fica procurando, né, o termo, fica procurando a palavra. Se a palavra não aparece, ela diz, não, nesse caso não há solidariedade, porque a palavra não aparece aqui no texto, não aparece no contrato, não aparece no ajuste, né? E aí fica a informação. Eu já falei desse assunto antes, agora repito, portanto, agora ratifico, né? Não é a palavra que gera a solidariedade, a maneira ou a forma como as partes se apresentam na relação jurídica obrigacional é que determina a existência ou não de solidariedade, né? Então, imaginemos uma situação concreta. A, B e C venderam para, digamos, D, né, um imóvel. É claro que eles, ao venderem o imóvel, os 3 venderem o imóvel, eles assumem a obrigação, né, de entregar o imóvel ao comprador, né? Por outro lado, né, em relação à entrega da coisa, eles são devedores, mas em relação ao dinheiro que o comprador pagará, né, aí a todos eles, ou seja, aos 3, eles são credores, e eles podem perfeitamente, né, ajustarem com o comprador do imóvel a seguinte situação, no contrato feito entre eles, por exemplo, e lá no contrato tem uma cláusula que diz o seguinte, por exemplo, né, só um exemplo, o valor devido, né, o valor devido pela aquisição do imóvel poderá ser pago, né, pelo comprador a qualquer um dos vendedores. Ponto final. Não tem neste texto, não tem a palavra solidariedade, como os senhores podem observar. No entanto, não é? Se nós lermos esta escrita, é aquilo que está
aquilo que está, digamos assim, no contrato, a conclusão é lógica. Os compradores se apresentam na relação jurídica obrigacional, né, como se fosse um ser só. Tanto é verdade que eles dizem que o pagamento pode ser feito a qualquer um deles. Então, aquilo que o comprador deve, né, em termos de dinheiro, em termos do valor da compra e venda, pode ser pago a qualquer um dos vendedores, que são, respectivamente, A, B e C. Então, neste caso, muito embora o termo solidariedade não apareça, né, eles são solidários. Por quê? Porque a forma como eles manifestam vontade, a forma como eles se apresentam na relação obrigacional, né, digamos, os equipara, faz com que todos sejam, né, os três sejam um e um seja o três, e assim sucessivamente. Nós temos, então, uma equiparação dos credores nesse particular. Então, eu posso, desta forma, né, afirmar, sem medo de errar, que, neste caso especificamente do nosso exemplo, existe aqui a solidariedade ativa, tendo por objeto o valor, né, a ser recebido pelo imóvel vendido. Então, o numerário, a moeda, o valor, o dinheiro, né, tem como credores A, B e C, que são solidários. O devedor pode pagar, né, a B e C em conjunto. Ele pode pagar o valor integral a A, o valor integral a B ou o valor integral a C, ou somente o A, ou somente o B, ou somente o C. Por quê? Porque, neste caso, a relação jurídica obrigacional, né, tem oferece a ele esta permissão. Por quê? Porque os credores se apresentaram ou se tornaram credores na relação jurídica obrigacional em igualdade de condições. Eles são solidários, ou seja, o A está para B, assim como o B está para A, o A está para C, assim como o C está para A, B está para C, assim como o C está para B. E, ao mesmo tempo, C está para A. Ou seja, entre eles, né, credores, há uma relação jurídica interna, uma relação jurídica intrínseca, né? Um trato entre eles que faz com que todos tenham o mesmo objetivo, todos se dirijam ou caminhem na mesma direção, né? Ou seja, receber o objeto da obrigação da qual todos eles são credores solidários. Tomar cuidado com isso, porque às vezes você tem uma relação jurídica obrigacional com 3 credores e estes credores não são solidários, né? Por quê? Porque não há nenhum indicativo, não há não há descrição de nenhuma circunstância que possa levar a esta conclusão. E a solidariedade não pode ser presumida, não se deduz que, por existirem 3 credores, este fato, né, levará à solidariedade. Isso é extremamente relevante, extremamente importante. E o aluno me pergunta, né, ou as pessoas em geral, vez por outra, me perguntam, qual a sugestão que eu dou se você, por exemplo, não consegue detectar, se você não consegue aferir essa situação, esta situação da solidariedade não se torna clara, não há indicativo nessa direção, como você deve proceder? E a resposta é relativamente singela ou simples. Você desconsidera a possibilidade. Se você não tem certeza, se você não consegue extrair, digamos, do negócio a conclusão de que, por exemplo, os credores são solidários, então você não arrisca o pescoço, né? Porque quem paga a quem não é credor
paga mal. E quem paga mal, paga no mínimo 2 vezes, no mínimo, pode até acontecer de ser mais. Então, se amanhã ou depois você se defrontar com uma situação que você não tenha certeza se os credores são solidários ou não, e você está patrocinando os interesses do devedor, por exemplo, então, simples, não se faça advogado, não queira, digamos, adivinhar. Trate os credores, né, em conjunto. Esqueça essa problemática. Se você se defrontar com uma problemática nesse sentido, esqueça, né, a questão da solidariedade e trate os credores como se eles fossem 3 individuais, digamos, e, evidentemente, cumpra a obrigação, observando a pluralidade de credores e deixando de lado a questão da solidariedade. Uma outra questão fundamental, uma outra pergunta, uma outra dúvida que surge é assim, mas a solidariedade, ela facilita? Sim, ela foi criada para isso, para facilitar mesmo, né? Diriam os senhores, mas eu posso, digamos, abrir mão, digamos aí, da facilidade? Posso, né? Enfim, ela foi criada para facilitar, mas se você quer observar a situação como se ela não existisse, você poderá fazê-lo e isto não vai representar, evidentemente, nenhum tipo de obstáculo e nem tampouco inviabilizar o cumprimento da obrigação. Pois bem, então nós vamos tratar no primeiro momento da solidariedade ativa, como é que ela se desenvolve. Depois nós vamos tratar da passiva e também da maneira, da forma como ela se desenvolve. E antes de tudo isso, nós vamos tratar, né, das disposições gerais a respeito desta situação jurídica. Então, das obrigações solidárias. Então, agora, genericamente, solidárias ativas ou passivas ou cumulativas. Ativas, quando tem na condição de credores várias pessoas, e são solidários os credores, então nós temos uma solidariedade ativa. Se, por lado, né, dos devedores, eu tenho um devedor só, não há solidariedade, evidentemente. Se eu tenho mais de um, é possível que haja, então eu posso ter solidariedade também passiva. Então, o que eu tenho, na verdade? Eu posso ter uma relação jurídica obrigacional com o seguinte perfil. Primeiro, eu tenho na condição de credores várias pessoas, na condição de devedor uma pessoa só. Posso ter isto de uma forma invertida. Na condição de credor eu tenho uma pessoa só e na condição de devedores eu tenho várias pessoas. E eu posso ter os 2 polos ocupados por várias pessoas. Na condição de credores eu tenho várias pessoas e na condição de devedores eu tenho várias pessoas, tudo ao mesmo tempo. E aí, então, usa-se esse termo cumulativo porque eu tenho digamos, solidariedade nos 2 polos da relação jurídica obrigacional, né? Então, eu tenho solidariedade ativa e tenho passiva, tudo ao mesmo tempo, na mesma relação jurídica obrigacional. Ok? Muito bem, então, vamos verificar as disposições gerais a respeito desse assunto. Está aí no artigo 264, o início das disposições gerais. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Se a solidariedade for ativa, todos os credores, ainda que, digamos, todos os credores individualmente têm o direito em exigir, receber e dar por paga a obrigação por inteiro. Então, porque existe a solidariedade ativa, os credores são solidários. Por outro lado, se existe a solidariedade passiva, todos os devedores solidários são responsáveis pelo cumprimento da obrigação por inteiro, né? Então, se pode exigir do devedor
solidário A a obrigação por inteiro, se pode exigir do solidário B a obrigação por inteiro e assim sucessivamente, né? Da mesma forma que eu posso, em caso de dúvida, como já falei e repito, juntar todos, né? Se pagar a 3 em conjunto, né? Eu posso fazer e posso, digamos, abrir mão da solidariedade, não levá-la em conta. Da mesma forma que eu posso cobrar de todos os devedores reunidos aquilo que eles me devem, né? Deixando de lado também a discussão a respeito da solidariedade, né? Então, a solidariedade, evidentemente, fica à disposição para ser utilizada ou aqueles a quem ela aproveita, a quem ela facilita, a quem ela colabora, a quem ela ajuda, ok? Seja ativa, seja passiva, né? Diriam os senhores o seguinte: então, a solidariedade foi criada para facilitar o trato jurídico obrigacional, considerando um princípio fundamental que nós não podemos negar, que as relações humanas são complexas. E quando há uma pulverização, né, há vários sujeitos, a complexidade, né, aumenta de forma exponencial, ou seja, né, há aí, na verdade, digamos, um aumento, né, considerável da complexidade no que diz respeito ao trato da relação interpessoal, da relação entre pessoas, né? Artigo 266, terminando as disposições gerais, a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para os outros. A solidariedade não torna a obrigação de uma maneira, digamos assim, imutável, né? Ela flexibiliza. Então, o que é uma obrigação, digamos, simples, né? Uma obrigação tratada da maneira absolutamente convencional, quer dizer, eu vendo, digamos, um automóvel para uma pessoa, para me pagar o preço no ato do recebimento do automóvel, sem problema nenhum. Mas, se amanhã ou depois eu vender o automóvel, o mesmo automóvel que eu vendi para receber à vista, se eu vender, por exemplo, para receber em várias parcelas, já eu tenho aqui digamos, uma situação diversa daquela inicial. Por quê? Porque ele só terá direito ao automóvel se ele me pagar o preço. Se ele não pagar, ele não terá. Portanto, eu já celebrei, nesse caso aqui, um negócio diverso, um negócio condicional, ou seja, será ele o dono do carro se... Então, se é uma condicionante, se ele me pagar integralmente o preço. E como ele vai me pagar em 3, 4 parcelas, eu não posso afirmar num primeiro momento que ele vai me pagar efetivamente as 3 parcelas. E também não posso afirmar o contrário, também não posso afirmar que ele não vai me pagar. Para que eu possa fazer tais afirmativas, é preciso que eu aguarde chegar, né, aquilo que se chama tecnicamente termo final, ou seja, quando a obrigação se vencer ou quando a obrigação efetivamente chegar ao seu termo final. E a solidariedade não impede esse tipo de tratativa e também não obriga que ele seja feito em relação a todas as pessoas integrantes da relação jurídica obrigacional. Quer dizer, eu posso estabelecer uma relação com um perfil e a relação jurídica obrigacional com o outro em um perfil, mesmo eles sendo solidários entre si, né? Então, eu posso estabelecer esse critério. Diriam os senhores, e aí? Se para um é de um jeito, para outro é de outro, mas eles são solidários, o que eu faço? Eu uso a solidariedade, né, para resolver a questão da mesma forma como se a obrigação não tivesse esse condicionamento, que ela não tivesse esse trato diverso. Muito bem.
da solidariedade ativa. Então, agora vamos olhar a relação jurídica obrigacional pelo lado dos credores. Então, para que exista solidariedade, um dos pressupostos fundamentais, um dos requisitos fundamentais é a existência de duas ou mais pessoas na mesma condição, observada a relação obrigacional, ou seja, ambas devem ser credoras. Nós estamos tratando da solidariedade ativa, portanto, estamos tratando do crédito, estamos tratando da parte ativa da relação jurídica obrigacional. Então, eu tenho duas ou mais pessoas na condição de credoras numa relação jurídica obrigacional e há indicativos precisos e elas se apresentam na relação jurídica obrigacional como credoras, portanto, elas são credoras solidárias. Então, vou partir desta premissa. Então, se eu consigo estabelecer o critério, né, se eu consigo chegar à conclusão de que os credores são solidários, então eu sigo as regras traçadas aqui do 267 até o 274, porque esses artigos tratam da solidariedade ativa. Se pairou uma dúvida, se eu não conseguir decifrar, né, efetivamente a situação jurídica dos credores, então eu os trato como pluralidade de sujeitos da mesma forma, mas eu junto, né, ou exerço todo e qualquer direito ou obrigação em relação a eles de forma conjunta, né, juntando os dois, ou juntando os três, os quatro, os cinco, seja lá quantos forem, né, para que a obrigação seja exercitada em relação a todos igualmente. Então, vamos lá. Vamos partir da premissa, agora já que estamos estudando, então, a questão da solidariedade ativa, vamos partir da premissa que, na relação jurídica obrigacional, nós conseguimos estabelecer claramente a situação jurídica de todos os credores, né, igualmente. Então, os credores igualmente, eles então aí são olhados como se fosse um ser só, né? Então, vamos lá. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, não só exigir, como receber, né, sem nenhuma condição, não precisa apresentar garantia, como acontece nas obrigações indivisíveis, aqui é solidariedade, então ele pode perfeitamente receber a obrigação por inteiro, não é? E, obviamente, exigir e receber, fornecer quitação, ou seja, a prova de que realmente recebeu, e assim sucessivamente, né? Então, credor, age como se fosse ele a única pessoa na condição de credor. Diria o senhor, mas tem os outros, ou o problema dele em relação aos outros, a resposta já está dada, é um problema da relação jurídica obrigacional interna, é um problema dele que recebeu a obrigação por inteiro do devedor, forneceu quitação regular, então agora ele assumiu a obrigação de repassar aos demais aquilo que cabe a eles, aquilo que pertence a eles, evidentemente, inclusive, né, havendo a possibilidade dos demais credores dele exigirem aquilo que ele recebeu do devedor por inteiro, né? Então, digamos, aquele que recebe, aquele que exerce o direito em relação ao devedor, sendo ele solidário, ele se torna responsável, ele se torna devedor em relação aos demais do quinhão da parte que cabe a essas outras pessoas que estão também na condição de credores solidários em relação a ele. Então, artigo 268, enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor comum
a qualquer daqueles poderá este pagar. Aqui nós temos uma situação, digamos, clara, né? Porque se um só dos credores exercer o direito em relação ao devedor, cobrando dele a dívida inteira, então somente a este credor que exerceu esse direito é que o devedor poderá pagar regularmente, né? Poderá pagar da maneira regular, poderá pagar da maneira correta, né? Agora, se porventura tem 3 credores, um deles ingressou com uma medida judicial contra o devedor já não pode mais escolher o credor, né, ou os credores a quem ele vai pagar. Ele só pode escolher aquele que o demandou. Vou repetir. Então, são 3 credores solidários, né, comprovadamente solidários. Um só exercer o direito em relação ao devedor. A partir do momento que ele ingressa com a ação, né, desaparece a possibilidade do devedor escolher a qual dos credores ele vai pagar a obrigação, né? Ele já não poderá mais fazê-lo. De acordo com o artigo 268, ele só poderá pagar aquele que efetivamente propôs contra ele a medida judicial. Ou seja, ele não mais tem a faculdade de escolher a qual dos devedores ele poderá oferecer o pagamento devido. Artigo 269, o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. O que o legislador quis dizer com isso? Se o devedor paga a dívida por inteiro, extinguiu a dívida por inteiro. Mas se ele pagar parte, né, o restante da dívida continua, né, sendo integrante da solidariedade, agora só pelo remanescente. É isso que a lei civil nos informa. Então, se o devedor pagar a dívida por inteiro, não há dúvida nenhuma, os credores ou a relação jurídica obrigacional está extinta, ele deixou de ser devedor, e os credores deixaram de ser credores no momento exato em que o devedor pagou a dívida. Agora, se ele pagou a dívida inteira, o total da dívida, se ele pagar uma parte dela, né, o restante devido continua em aberto, os credores continuam solidários e o devedor continua devendo, só que agora continua devendo parte da obrigação, não paga por ele. Ok? Muito bem. O artigo 270, né, que é o próximo, ele, na verdade, tem aí, ou suscita, né, um sem número de discussões a respeito do seu conteúdo. Ele envolve, né, uma situação que é, por demais, conhecida de todos, é uma única situação certa, né, inquestionável da vida, que é a questão da morte, não é? E, obviamente, os senhores sabem que a morte sempre suscitou, né, um sem número de indagações, né, de pensamentos filosóficos a respeito da sua existência, discussões a respeito daquilo que acontece após a sua materialização, se existe outra vida, se não existe, e assim sucessivamente. E a morte é o termo final da existência ou, né, da titulação do direito. Da mesma forma que nós, ao nascermos com vida, nos tornamos titulares, melhor dizendo, em tese, de direitos e obrigações, no momento exato em que nós morremos, cessa ali, né, a possibilidade qualquer de termos direitos e obrigações, evidentemente, né? Tudo aquilo que nós temos de direitos e obrigações vai cessar exatamente no momento exato em que nós falecemos, em que nós morremos, né? E, obviamente,
né? Se assim não fosse, não haveria a questão do artigo 270. É claro, evidente que se morre sendo credor individual e se morre também sendo credor solidário, né? E aí surge a famosa discussão a respeito desse assunto, né? Alguns autores dizem, a morte extingue a solidariedade, e vem outros, não, na verdade não, a solidariedade não se extingue, ela remanesce, ela permanece, e aí você lê os artigos que vêm na sequência, a partir do 270, e verifica que, de fato, a solidariedade, na verdade, ela não existe uma disposição na lei civil clara, se ela desaparece efetivamente ou não, se ela se extingue ou não com a morte. Então, eu vou, digamos, me permitir, né, em dar uma ideia aos senhores. Vamos deixar a discussão de se a solidariedade, se com o falecimento de um dos credores solidários, a obrigação se extingue ou não se extingue, como querem alguns autores, como não querem outros, ou, enfim, fica, digamos aí, essa discussão que, na verdade, não resolve efetivamente o nosso problema. Então, vamos fazer o seguinte, fica aqui a sugestão a todos os senhores, uma regra intermediária. Então, se perguntar aos senhores, a morte dos credores solidários produz a extinção da solidariedade? E olha, se extinguir a solidariedade, a obrigação não se extingue em razão da morte, né? Então, não, essa discussão se torna inócua. Então, respondo aos senhores, isso não é o mais importante é nós tratarmos a relação jurídica obrigacional de conformidade com aquilo que a lei civil estabelece no que tange, no que se refere à solidariedade ativa. Então, essa história de desaparece, não desaparece, se extingue, não se extingue, acaba não fazendo sentido, acaba não tendo uma utilidade prática. Em primeiro lugar, a afirmação que se faz tem um caráter, digamos, retórico, um caráter, digamos aí, de pensamento lógico, que é claro, evidente, né? A solidariedade se instaura, ela nasce, né? Além da manifestação de vontade, antes dessa manifestação de vontade, tem um perfil, né, pessoal, tem um caráter personalíssimo nesse trato. As pessoas só se juntam entre si, né, quando elas têm um interesse em comum. Portanto, o fato de existir solidariedade, essa situação só existe porque os credores têm algo entre eles que é comum. Normalmente é um interesse existente entre eles. E esse interesse é personalíssimo, porque até onde se sabe, só as pessoas que não são inimigas, portanto não tem nenhum conflito negativo, é que se juntam. Os inimigos não se juntam, evidentemente, eles não é? Na verdade, se estranham ao invés de se juntarem. Então, o princípio fundamental, se a relação jurídica obrigacional solidária se estabelece em razão de qualificações pessoais, então a solidariedade é personalíssima. Então é claro e evidente que, sob a ótica, né, da lógica aqui, quando um dos credores solidários morre, né, a solidariedade titulada por ele morre com ele, porque ela está ligada a características pessoais dele. Foi por estas e outras razões de ordem pessoal que os demais o aceitaram no contexto obrigacional. Então, essa discussão a respeito de se extingue ou não extingue acaba não gerando
um sentido prático. Mas, diriam os senhores, por que se está se referindo a isso? Porque os senhores abrem as obras de civil, vão lê-las, vão estudá-las, e aí tem autor que fala, olha, na lição de fulano se extingue, mas Beltrano acha que não, por isso, por aquilo. E você fica no meio de tudo isso e diz, e agora, né? Para que lado eu vou? Então, não vá para lado nenhum. Pega o artigo 270, e se você está cuidando de uma obrigação que tem esse perfil, ou seja, um dos credores solidários morreu, você segue o receituário. Pronto. Não precisa demonstrar, não precisa fazer um discurso, né, sustentando a tese de que a morte extingue a solidariedade. Né? Segue o trato obrigacional da maneira que o artigo 270 e seguintes estabelece. Então, vamos deixar de lado essa discussão se extingue ou não extingue e vamos, evidentemente, tratar a relação da forma como a própria lei civil estabeleceu aí. Vamos seguir o receituário. Afinal, a lei é uma receita de como proceder efetivamente. Bom, para arrematar esse assunto, digamos, praticamente filosófico aqui a respeito do extingue, não extingue, a razão da morte, eu queria fazer uma ponderação com os senhores, e esta me parece racional. Porque se forem dois os credores solidários, é evidente, né, não tem como se negar que o fato, né, de um deles morrer determina a extinção da solidariedade. Por quê? Porque ninguém consegue ser solidário a alguém que não existe mais, né? Então, é evidente que, se são dois devedores solidários e um deles morre, a solidariedade se extingue mesmo, porque não tem, evidentemente, como se imaginar, né, que o morto vai continuar sendo solidário ao vivo, né? Ainda que seja também uma crença, são dois mundos diferentes. Uma outra questão, por a solidariedade ter um caráter, um perfil pessoal, os herdeiros do credor que antes, né, de morrer era solidário, não herdam dele a solidariedade. Por quê? Porque a herança é composta de bens e direitos e não de características pessoais. Então, o filho não tem, né, o neto não tem as mesmas características dos seus ascendentes. As características são personalíssimas, né? Ainda que eles sejam muito parecidos, não há possibilidade de substituição personalíssima, quer dizer, uma pessoa não ocupa exatamente o mesmo lugar, o mesmo contexto, digamos, ocupada por aquela que faleceu. E a solidariedade tendo esse perfil, é evidente, então, que ela não se estende, né, com o mesmo caráter, estende os seus reflexos, mas não estende o caráter de solidariedade aos herdeiros do credor solidário morto, do chamado decújus, não é? Então, só para a gente não se alongar ainda mais nessa discussão, fica aí, então, aquilo que é importante apenas para nós decifrarmos esse enigma, não é? Se são dois os credores solidários e um deles morre, é claro que não existe mais a solidariedade. O vivo exercitará o seu direito da forma como agora ficou, quer dizer, ele é titular de uma parte da obrigação, ele poderá fazê-lo, mas ele é ainda um credor solidário, ele pode exigir a obrigação por inteiro. Né? Então, por isso que esse artigo gera essa discussão, se extingue ou não extingue. Se você partir da premissa que extingue, como eu estou dizendo, só para alertá-los, então ele não poderia exigir por inteiro, mas já há vários e vários entendimentos que para ele continua sendo credor solidário, né? Ainda que não haja mais a solidariedade, porque não tem o outro lado, os efeitos da solidariedade permanecem com o vivo,
né? E não perpassam e não se transferem aos herdeiros do morto. Vamos ver se é isso mesmo. Artigo 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes, portanto, cada um dos seus herdeiros, só terá direito a exigir e receber a cota do crédito, né, que corresponder ao seu quinhão hereditário. O que é um quinhão hereditário? É a parte que você tem na herança, né? Salvo se a obrigação for indivisível. Bom, se a obrigação for indivisível, né, ela era solidária, e além de solidária, ela é indivisível, aí sim, aí o que acontece? Aí os herdeiros do credor, né, solidário falecido poderão exigir, né, digamos, a cota parte que cabia ao falecido. Não é exigir, né? Então, eles podem exigir o que cabia ao falecido. É um outro problema da parte final desse artigo. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo, né? Então, A e B emprestaram a C uma certa importância em dinheiro. Moeda corrente, fizeram um empréstimo mútuo, prestaram dinheiro. Ótimo. Ficou ajustado, eles trataram, convencionaram que a dívida seria paga pelo devedor numa certa data, num ato só. Que tipo de obrigação é esta? Né? Em razão do objeto, ela é indivisível. Por quê? Há de ser adimplida, há de ser cumprida num ato só. Além disso, os credores estipularam que o devedor poderia, no vencimento da dívida, pagar integralmente a qualquer um deles. Então, além da indivisibilidade da obrigação, nós temos uma solidariedade entre A e B. B, né? Ou melhor dizendo, para melhorar a maneira de nominar aqui os credores, o A, credor A, que é solidário, morre, deixando como herdeiros A' e B'. Então, os dois herdeiros de A e B', né? E o A', chegou o vencimento da obrigação, o devedor não pagou a dívida, o credor A, credor A faleceu. Então, o credor B, né, que tem algum tipo de relacionamento pessoal com o devedor, resolve não cobrá-lo. Mas os herdeiros, né, A' e B' querem receber a parte que lhes cabe na herança, ou seja, aquilo que foi deixado pelo pai deles, né, o A, que faleceu. Então, eles não, vamos cobrar a dívida do devedor e vamos cobrar por inteiro. Vamos cobrar por inteiro porque, afinal, nós recebemos, né, a obrigação do nosso pai, que era solidário a B, e nós também somos herdeiros de uma obrigação solidária. Não. Na verdade, eles podem cobrar, mas não podem cobrar a dívida por inteiro, né? Por que, diriam os senhores? Porque os dois reunidos, eles têm, na verdade, uma parte, e essa parte é cabente, né? Essa parte cabe aos, né? Cabe a eles em razão da morte de A. Então, é o que está escrito aí, né? Então, receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão, salvo se a obrigação for indivisível. Então, o que acontece, na verdade, né? Os herdeiros juntos, em conjunto, cobram, né, a dívida por inteiro, porque ela é indivisível, mesmo não herdando a solidariedade. Então, eles vão poder cobrar a dívida por inteiro
Não porque herdaram a solidariedade do pai, é porque a obrigação é indivisível, salvo se a obrigação for indivisível. A obrigação for indivisível. A obrigação, nesse caso, é indivisível? Sim. A obrigação foi tratada para ser cumprida num ato só, ela é indivisível. Ah, mas existe pluralidade de sujeitos. Ótimo. Se eles não fossem solidários, né? Se eles não fossem solidários, então, evidentemente, que haveria a possibilidade do A ou do B, ou os dois em conjunto, exigir a dívida por inteiro em razão da indivisibilidade. Mas, como eles são solidários e um deles morreu, os herdeiros do credor solidário, né, ele não se torna, evidentemente, também credor solidário da mesma maneira que o pai o era, mas sim eles se tornam titulares aí de uma obrigação indivisível. Então vamos ler de novo. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um dos herdeiros só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão. Ou seja, se ele resolver digamos, se a obrigação fosse divisível, ele só poderia cobrar na parte que lhe cabe. Então, se a obrigação fosse divisível, a pagar em etapas, ele só poderia cobrar, digamos, a parte que lhe coubesse aí no quinhão. E os dois juntos poderiam cobrar, evidentemente, a parte do credor falecido. Mas desde que a obrigação estivesse vencida no que tange ao seu cumprimento. Então, esse é o aspecto. Então, fica aqui a conclusão final de que, efetivamente, a discussão a respeito de se manter a solidariedade, dela se extinguir, dela desaparecer, na verdade, não nos causa espécie e, por outro lado, não vai, digamos, interferir efetivamente na maneira ou na forma de exercitar o crédito, de exigir o crédito, desde que nós sigamos aqui o receituário previsto aqui no artigo 270. Muito bem, a Carla pergunta, eu fiquei com uma dúvida: com a morte de um dos credores e a extinção da solidariedade, o devedor deverá cumprir a obrigação com cada parte. Não, ao contrário, aqui nós estamos tratando da solidariedade ativa, nós estamos tratando do comportamento neste momento, não estamos tratando do comportamento do devedor ainda, vamos tratar na sequência. Aqui a lei está tratando só da parte ativa. Então, com a morte de um dos credores solidários, a relação, se são dois só, a relação se extingue. Mas se forem três, por exemplo, a solidariedade permanece em relação aos vivos, e, evidentemente, não haverá a solidariedade em relação aos herdeiros do credor falecido. Então, aqui o que nós estamos tratando é só do direito relativo aos credores solidários. Como é que fica? Então, se eu tenho dois credores solidários, A e B, o A morre, o B continua credor da mesma forma que era e continua vivo, inclusive. Ele pode exigir a obrigação por inteiro? Sim, ele pode. Por que ele pode? Porque essa discussão a respeito da extinção, não extinção, é apenas uma retórica. Sob o exercício do direito, permanece. Então, ele podia exigir a obrigação antes por inteiro ou não podia? Quando o A estava vivo, o B podia, digamos, exigir a obrigação por inteiro? A resposta é sim. O A podia exigir por inteiro? Sim. Por que A não pode mais agora? Porque ele morreu. Só que o fato dele morrer não faz com que os seus herdeiros ocupem, digamos, a sua situação jurídica. Eles, só ocuparão a situação jurídica se a obrigação for indivisível, transforma-se numa outra situação, na verdade, num outro modo de exercício, É isso. Então, a questão do devedor poder cumprir ou não a obrigação, nós vamos tratar na sequência, emendando o nosso exemplo. Agora estamos olhando exclusivamente o direito atinente aos credores solidários
e na solidariedade em que um deles, por exemplo, tenha morrido. Tá? E a obrigação seja indivisível. Não vão esquecer desse aspecto. Se a obrigação for divisível, né, isto não se resolve dessa forma. Por quê? Porque daí os herdeiros do A, do mesmo exemplo, só poderiam cobrar, né, a somatória da parte que lhe cabe. Então, digamos, vamos imaginar, numa obrigação, digamos, inteira, metade é de um do A, e o A deixou 2 herdeiros, então você tem a metade dividida em 2, que dá 1/4 para cada um. Então, os 2 juntos poderiam cobrar, né, a metade, ou seja, 1/4 mais 1/4 é igual a metade, não é isso? Então, esse seria o direito deles se a obrigação fosse divisível. Como a obrigação é indivisível, o legislador facultou a eles a cobrança integralmente da obrigação, em razão da indivisibilidade. Tá certo? Muito bem. Se porém cabia a eles entre si a divisão, neste caso, como era indivisível, os herdeiros não teria direito ao quê? Não entendi a pergunta. Eles têm direito àquilo que cabe a eles. Se o pai tivesse recebido, digamos, a parte que lhe coubesse na obrigação e tivesse morrido, viria a eles exatamente o que está previsto nesse artigo. Eles teriam a metade do crédito recebido pelo pai, por herança, da mesma forma. Não muda nada. Aí não há, digamos, não interfere no direito deles, né? Eles só não ocupam o lugar antes ocupado pelo morto, porque isto é, digamos, impossível sob o ponto de vista da morte, né? Ninguém ocupa o lugar do morto efetivamente, né? Concretamente, só se ocupa, né, digamos assim, ou só se investe dos direitos e, obviamente, não se esqueça que também se investe das obrigações, né, no caso da morte. Então, não há aqui esta possibilidade, né? Eles não vão perder nada, não vão sofrer interferência no direito. É só a maneira de exercitar o direito, estará presente na vida deles, porque são titulares desse direito em razão da herança, não vai alterar nada. Pois bem, nós faremos depois do intervalo, nós desvendamos. Aqui existe uma pergunta, olha, no caso, a parte do